A paz do Senhor, meus irmãos do grupo Amigos da Bíblia. Hoje é o dia 34 do nosso desafio de lermos o Novo Testamento em 90 dias. E hoje vamos falar sobre João capítulo 8 e 9. No capítulo 8 nós temos aqui, esse capítulo apresenta Cristo em conflito com os líderes judeus e mostra uma série de contrastes importantes. O primeiro contraste é luz e trevas, do versículo 1 até o versículo 20. Os escribas e fariseus trouxeram essa mulher até Jesus e eles queriam testar Jesus. Ele violaria a lei mosaica se deixasse a mulher livre e não poderia aclamar-se como perdoador de pecados se mandasse apedrejá-la. No versículo 12, Jesus faz à grande multidão a seguinte afirmação: Eu sou. Logo depois desse incidente, Cristo afirma ser Deus ao dizer que é a luz do mundo, pois Deus é luz. As trevas falam de morte, de ignorância e de pecado. A luz fala de vida, de conhecimento e de santidade. O pecador perdido vive nas trevas e, se ele rejeitar a Cristo, passará a eternidade nas trevas. Outro contraste aqui nesse capítulo é céu e terra, versículo 21 até o 30. Existem dois nascimentos: o do alto, nascer de novo pelo Espírito de Deus, e o do mundo, nascer da carne. E há duas formas de morte: a morte em pecado do pecador e a morte no Senhor do crente. A diferença entre elas é a fé em Jesus Cristo. Jesus disse aos judeus que veio do céu. O Pai o enviou, está lá no versículo 26. O Pai o ensinou, está lá no versículo 28. E ele permanece com o Pai, versículo 29. O Pai abandonou o Filho apenas quando ele se fez pecado por nós na cruz. No versículo 28, Jesus fala em ser levantado, referindo-se, é claro, à crucificação. Do versículo 31 até o 40, nós temos aqui um outro contraste, que é entre a liberdade e escravidão. Cristo preveniu os judeus que creram de que fossem fiéis a fim de provar sua fé. A fé em Cristo faz com que a pessoa seja filho de Deus, mas a permanência na palavra e o conhecimento da verdade e o vivê-la tornam o indivíduo um verdadeiro discípulo do reino. Claro que os oponentes de Jesus apelaram para suas vantagens humanas. Somos descendentes de Abraão. Jesus faz distinção entre a semente carnal de Abraão, versículo 37, e seus filhos espirituais, versículo 39. Em Romanos capítulo 2, versículos 28 e 29, capítulo 4, versículos 9 ao 12, capítulo 9, versículo 6, e Gálatas capítulo 4, versículo 22 a 29, Paulo faz a mesma distinção. As pessoas rejeitam Jesus porque confundem o físico e o espiritual. Jesus falou com Nicodemos a respeito do nascimento espiritual, mas este perguntou do nascimento físico. Cristo ofereceu a vida eterna, água viva à mulher que estava ao lado do poço, mas ela falava de água física. A salvação é uma experiência espiritual e o nascimento físico não diz respeito a ela. Do versículo 41 até o 47 de João 8, nós temos aqui o outro contraste, que é filhos de Deus e filhos de Satanás. A Bíblia fala de 4 tipos diferentes de filhos espirituais. Por causa da nossa natureza, nascemos filhos da ira, Efésios 2, versículo 3. Quando atingimos a idade de responsabilidade e pecamos deliberadamente, nos tornamos filhos da desobediência, Efésios capítulo 2, versículo 2. Nos tornamos filhos de Deus quando cremos em Jesus, João capítulo 1, versículo 12. Todavia, a pessoa que no fim rejeita o Salvador torna-se filho do diabo. Jesus menciona as características dos filhos do diabo.
Eles não dão espaço para a palavra de Deus. João 8, versículo 37. Eles confiam na carne, no nascimento humano, nas obras. Versículo 39 de João 8. Eles odeiam a Cristo e tentam matá-lo. Versículos 40 e 44. Eles não amam a Cristo ou as coisas de Cristo. Versículo 42. Eles não compreendem a palavra. Satanás os cegou. Versículo 43. Eles são mentirosos e amam mais a mentira do que a verdade. Versículo 44. Eles não ouvem a palavra de Deus. Eles odeiam a palavra de Deus. Versículo 47. Outro contraste que temos aqui no capítulo 8 de João é honra e desonra. Versículos 48 até o 59. Deus honra seu filho, mas homens hipócritas o desonram. Eles o desonram verbalmente ao chamá-lo de samaritano e ao dizer que está possuído pelo demônio. Os samaritanos eram a escória da terra dos judeus. Por isso que quando chamaram Jesus de samaritano, estavam chamando ele de escória ou o desonrando. Jesus conta-lhes que Abraão viu o dia dele e regozijou-se com isso. Aí eles perguntam, né? Como que Abraão viu, né? Como que Abraão te viu? A resposta é pela fé. Hebreus capítulo 11, versículo 8 a 19 mostra isso. Ele viu pela fé a obra redentora de Cristo quando ofereceu Isaque sobre o altar. Gênesis capítulo 22. Esses líderes religiosos odiavam a Cristo e tentavam matá-lo. Isso prova que eram filhos de Satanás. Jesus afirma sua divindade quando diz: antes que Abraão existisse, eu sou, versículo 58. No versículo 24, ele também afirma: se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. No versículo 28, ele declara: quando levantardes na cruz o Filho do Homem, então sabereis que eu sou. João capítulo 9. Esse capítulo apresenta o sexto dos 7 milagres especiais registrados no Evangelho de João como testemunhos da divindade de Cristo. Os 3 primeiros sinais mostram que a pessoa é salva pela palavra, o milagre da transformação da água em vinho, pela fé, a cura do filho do oficial do rei, pela graça, a cura do paralítico. Os últimos 4 sinais mostram o efeito da salvação: satisfação, alimentação dos 5.000, paz, pacificação da tempestade, luz, a cura do cego, e vida, ressurreição de Lázaro. Então vamos para aqui o capítulo 9, versículo 1 até o 7, que fala da cura. O homem tem as características do pecador perdido. Ele era cego, não pode ver nem entender as coisas espirituais. Ele pedia esmola. Na visão de Deus, os não salvos são pobres. Ele esmola por alguma coisa que satisfaça suas necessidades mais profundas. Ele estava desamparado, ele não podia curar a si mesmo, ou os outros também não podiam curá-lo. A cura mostra como Cristo salva o pecador. Ele foi ao homem pela graça. Ele estimulou aquele homem. Um homem que estava ali, né, cego, procurando a sua cura, e Jesus o estimula passando, né, um lodo, um barro nos seus olhos. E encorajou aquele homem a lavar os seus olhos. E isso acontece quando, da pregação da palavra de Deus, né, as pessoas são estimuladas a enxergar a luz que é o próprio Senhor Jesus. Ele curou o homem com seu poder. O homem provou sua fé em Cristo ao obedecer à palavra de Cristo. A cura glorifica a Deus. As conversões verdadeiras são para a glória de Deus. Os outros perceberam a cura.
Seus pais e vizinhos notaram a mudança em sua vida, e é isso que acontece com o pecador convertido. Ele tem uma mudança completa em sua vida, e isso é perceptível aos olhos dos outros. No versículo 8 até o 34 de João 9, nós temos aqui a controvérsia. Os líderes religiosos determinaram que qualquer pessoa que confessasse a Cristo publicamente seria expulsa da sinagoga. Versículo 22. Essa determinação forçou os pais do cego e seus vizinhos a evitar falar do que era importante quando perguntados a respeito da surpreendente cura. No versículo 11, a confissão simples do cego exaltou a Cristo, embora no momento ele não soubesse quem era realmente Jesus. Ele disse: o homem chamado Jesus. Os fariseus atacaram Cristo ao dizer-lhe que ele não era Deus, está lá no versículo 16, e ao chamá-lo de pecador, está lá no versículo 24. O homem que fora cego disse o que sabia, versículo 25, e mostrou aos fariseus como o que eles pensavam estava errado, versículos 30 até o 33. O resultado final foi: eles expulsaram o homem da sinagoga. Seria fácil para o homem esconder sua confissão e evitar toda aquela controvérsia, mas ele sabia a diferença que Cristo fez em sua vida e não havia como deixar de falar sobre isso. Todos os que encontram Cristo devem testemunhar do que ele fez em suas vidas. Do versículo 35 até o 41, nós temos aqui a confissão do homem curado. No momento, o homem não percebia isso, mas o lugar mais seguro para ele era fora da congregação religiosa judaica. Os judeus o expulsaram, mas Cristo recebeu-o. Esse homem perdeu sua religião, contudo encontrou salvação. Observe com atenção como esse homem cresceu no conhecimento de Cristo. Lá no versículo 11 nós temos um homem chamado Jesus. Isso era tudo que ele sabia a respeito de Cristo quando foi curado. No versículo 17 nós temos a expressão dita pelo aquele ex-cego, profeta. Foi a forma como ele se referiu a Jesus quando os fariseus o questionaram. Versículo 31 até o 33, ele concluiu que Jesus era homem de Deus. E nós temos no versículo 35 até o 38 a sua confissão completa e final de fé, quando ele se refere a Jesus como o Filho de Deus. O Evangelho provoca reações distintas dos diferentes tipos de coração. O pecador cego recebe a verdade e a vê. A pessoa que vive uma falsa religiosidade e que se considera virtuosa rejeita a verdade e se torna ainda mais cega espiritualmente. Por isso que é perigoso rejeitar a luz. Jesus é a luz, e ele veio para iluminar os corações dos homens, para que eles encontrem fé e que a graça os alcance, para que eles sejam salvos. Termina aqui o nosso vídeo, lembrando os irmãos que os nossos comentários são extraídos e modificados, editados aqui conforme a nossa necessidade, do comentário bíblico Wiersbe. Então que Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo.